Sejam bem-vindos ao canal Lusitano Vascaíno. Hoje temos um vídeo em que vamos falar da noite quente vivida em São Januário e no coração do Vasco, ontem à noite. Foi uma noite de grandes movimentações que não poderíamos deixar de analisar e comentar aqui no canal Lusitano Vascaíno. Primeiramente, queria vos convidar para dar o seu like, compartilhar o vídeo, comentar e se inscrever no canal. Comentar é para nós muito importante ter uma interação convosco, porque é para vós que nós fizemos o canal e é muito importante que mandem as vossas perguntas para termos uma opinião, trocarmos opiniões. E é essencial comentarem. Bom, em primeiro lugar, vamos falar da ação posta por um sócio do Vasco da Gama, que ficou a ser conhecida ontem, no sentido do clube ficar na primeira divisão, de ser anulado um jogo com o Internacional. É mais uma tentativa de um sócio do Vasco da Gama de ganhar na Secretaria, e essa ação proclama uma indenização por parte da CBF que vai até aos 20 milhões de reais. Este canal tem uma opinião muito distante deste processo, porque para mim é perder tempo, é lançar cortinas de fumo sobre outros assuntos, coisa que esta diretoria, e não sabemos o sócio que interpôs esta ação e quais as ligações deste sócio, e portanto é uma perca de tempo e vamos falar muito pouco disto. Acho que não vai dar em nada. Deixem a vossa opinião, deixem o vosso comentário com a sua opinião, de maneira a sabermos qual é a vossa posição em relação a este novo processo que ficamos a conhecer ontem. Vamos falar agora da noite quente no Conselho Deliberativo. O conselheiro e sócio do Vasco, Otávio Gomes, o Dr. Otávio Gomes, foi ontem expulso dos órgãos sociais por ter ofendido o Alexandre Campelo, o ex-presidente Alexandre Campelo, e o atual senhor que se julga presidente, o Dr. Jorge Salgado. Entre os quais ofensa já à sogra do Sr. Alexandre Campelo, e dizendo que o Dr. Jorge Salgado é um pedófilo. Não concordamos com estas declarações incendiárias do Dr. Otávio Gomes, não concordamos com estas coisas que só mancham o nome do clube, e nós podemos ter diversas posições contrárias, posições políticas e na maneira de gestão destes dois senhores, que são uns incompetentes e que lesaram, da minha maneira de ver, gravemente os interesses do Vasco da Gama. Mas também não se pode ofender as pessoas da família dele, e não se pode também chamar pedófilo a uma pessoa que é casada, que não tem nenhum lastro, nem nenhuma suspeita de pedofilia na vida, e isso, eu sou contra isso. Não sei o que prevê os estatutos do Vasco ao certo, mas pelo que parece a expulsão foi a solução encontrada. Aliás, só houve 2 votos contra, portanto numa vasta plateia de decisores ontem no Conselho Deliberativo. Portanto, foi quase uma decisão tomada por unanimidade. Mas o que nós questionamos neste canal não é a decisão tomada ontem,
é as decisões distintas que os senhores do Conselho Deliberativo, os senhores conselheiros do Conselho Deliberativo, tomam em relação às atitudes lesivas com a instituição e com as pessoas que estão naquele momento a servir a instituição. Por se não vejamos, é certo que se calhar o Dr. Otávio Gomes mereceu esta expulsão, que ainda vai ser alvo de recurso. Mas o que dizer também do Sr. Vítor Roma, atual responsável pelo marketing, que disse de uma forma descarada e sem vergonha que fumava o estatuto do clube, que não se importava com o estatuto do clube. Isso já fez com que os conselheiros do Conselho Deliberativo fizessem orelhas mocas e não atuassem. Portanto, tem dois pesos e duas medidas. Dois pesos e duas medidas, com senhores que agora estão na mão de baixo e senhores que estão provisoriamente a servir o Vasco da Gama dentro da diretoria. É fácil bater em cachorro morto. É difícil afrontar o poder instalado e o sistema instalado no Vasco da Gama. Este canal não aceita diferentes interpretações para resultados iguais, que é prejudicar o Clube de Regatas Vasco da Gama e difamar o seu estatuto e desprezar o seu estatuto. Por isso, exigimos que os senhores do Conselho Deliberativo tenham a coragem para alçar uma reunião para que possam discutir e votar a expulsão do Sr. Vítor Roma, porque ele respeitou o estatuto do Vasco da Gama, desrespeitou a coisa que é mais importante num clube, numa instituição de respeito como é o Clube Vasco da Gama. O Clube de Regatas Vasco da Gama tem 122 anos de história e não pode ser desrespeitado ainda por cima por quem está lá dentro e quem competia zelar pelos interesses e pelo respeito ao clube. Por isso, exigimos decisões iguais, exigimos coragens iguais e não coragens diferentes, decisões diferentes e não dois pesos e duas medidas. E portanto, como eu disse, este assunto ainda vai ser alvo de uma tentativa de alteração da decisão prolongada pelo Conselho Deliberativo ontem, e vamos estar atentos a esta situação e às medidas futuras deste Conselho Deliberativo, que parece que só serve para perseguir e maltratar os adversários do atual poder, e quando o atual poder desrespeita a instituição de uma forma descarada, não tem o mesmo tratamento. Agora, por último, vamos falar da famosa listagem da Igreja, que parece que apareceu fora de horas, apareceu fora já do âmbito do processo, que já acabou a fase da contraprova, de apresentar essa listagem. Apareceu com pompa e circunstância por parte desta diretoria e dos seus centroavantes na internet, no YouTube, no Twitter. Nós, deste lado, fizemos a nossa obrigação. Damos a notícia na altura devida e que nos autorizaram a dar. Não fazemos demagogia. Não brincamos com a instituição Clube de Regatas Vasco da Gama.
E por isso fomos responsáveis e vamos continuar a ser. Demos a notícia de uma forma cautelosa, prudente, como deve ser dada esta notícia. E não de uma forma fatalista e em conformidade e absolutamente confirmada, como estes senhores já deram. Não! É preciso desmistificar este assunto. Esta listagem. A listagem, se for por um aborto da natureza aceite pelo juiz Camilo Rulieri, que eu não acredito que, passado o prazo, pelo menos nesta instância, este movimento processual seja levado à linha de conta, tem que ser pesquisada por uma entidade judicial, tem que ser mostrada a sua validade, periciada, e portanto não apareceu ontem nessa listagem várias irregularidades, várias faltas. Estes senhores estão a tentar ludibriar os vascaínos e estão a tentar com que os vascaínos caiam num novo embuste provocado por eles. Nós aqui, apoiantes do Dr. Levenciano, não vamos nos conformar. Não vamos arregar perante estes senhores. Não vamos andar de cabeça baixa, porque o nosso dever é informar com verdade e com factos os vascaínos. E esta listagem pode ser uma fraude. E, na minha modesta opinião, vamos ver qual é a validade e se tem alguma utilidade ainda para este processo. Em suma, este senhor Vítor Roma é um irresponsável. Nós não festejamos aparições de listagens tardias. Só festejamos títulos de Libertadores e gestões que dignificam o nome do Clube de Regatas Vasco da Gama. Nós não festejamos falácias nem mentiras que aparecem nos seus centroavantes de comunicação. Eles são muito inteligentes, mas comigo não me fazem de palhaço nem de parvo. Sei qual é o objetivo deles e sei qual é as intenções. Nós aqui vamos sempre apoiar o Dr. Levenciano, porque é o melhor projeto para o Vasco. E é um projeto que vai transformar o Vasco num clube gigante outra vez. Por isso, não vamos festejar histericamente e de uma forma ridícula a aparição de qualquer listagem que ainda falta a perícia judicial e ver se essa mesma justiça aceita, porque, no nosso entender, foram cedidos os tempos de aparição dessa listagem e não há mais poder de introdução dessa listagem no processo. O Sr. Vítor Roma pode tentar tapar os olhos aos vascaínos, pode festejar listagens e pode festejar momentaneamente vitórias de pirro que servem só os seus interesses, mas os vascaínos de raiz vão sempre estar aqui a contradizê-lo, a mostrar a verdade e a mostrar os fatos como eles são, e não fantasia do Sr. Roma ou dos seus centroavantes de comunicação no YouTube ou no Twitter ou no Instagram. Esses senhores não têm credibilidade. O Vasco precisa de respirar. E no meu entender, para terminar, estes senhores viram uma visão de futuro ontem ao expulsar o Dr. Otávio Gomes. Quando chegarmos ao fim deste processo, quando assumir uma diretoria transparente e séria no Vasco da Gama,
este canal vai exigir que o Conselho Deliberativo venha atrás de quem não respeitou o Estatuto do Clube de Ratas Vasta Gama, quem insultou o referido Estatuto e quem danificou gravemente os superiores interesses do Clube de Ratas Vasta Gama. Aí também vão ter que ser expulsos do Clube de Ratas Vasta Gama para nunca mais voltarem, porque estes senhores são uma clara afronta à história e aos valores do Clube de Ratas Vasta Gama, e este canal não aceita que depois de se provar que participaram de uma eleição que não teve qualquer tipo de credibilidade, que foi anti-estatutária, continuem no clube como se nada fosse. Senhor Mussa, Senhor Roma, Senhor Salgado, Senhor Estrada, Senhor Carlos Osório, tudo na rua, se confirmar que foi uma eleição anti-estatutária no qual participaram. E também já agora o Sr. Júlio Brandt, da Sempre Vasco, consoante o Sr. Mussa também, porque estes dois foram os arquitetos do golpe. Por isso, não vamos desistir de mostrar a veracidade dos factos aos vascaínos. Os factos duros e puros como eles devem ser mostrados. Não vamos desistir do Dr. Levenciano e do seu projeto. Mais cedo do que tarde, ele vai ocupar o lugar que é seu por direito e o lugar que os vascaínos o elegeram de uma forma direta e democrática no dia 7 de novembro. Viva o Clube de Regatas Vasta Gama! Viva o nosso presidente eleito Levenciano e o projeto Somamos! Viva Portugal! Viva o Brasil! Saudações lusitanas! Saudações vascaínas a todos vocês! Obrigado pela atenção, queridos amigos vascaínos!